todo o portal, que chama Projeto Átomo, que ele muda desde a interface com o consumidor, que é toda a parte de design e, principalmente, que é o que afeta aí o negócio out of home, a parte de publisher, editorial. Que antes, para vocês terem ideia, a notícia tinha que ser refeita e republicada várias vezes, uma para celular, uma para internet, uma para out of home. Então você tinha que ter equipes apartadas de jornalistas que refaziam a notícia 3 vezes, o que era uma coisa completamente ineficaz. Hoje, com esse novo publisher, o mesmo editor pauta o out of home, depois ele pauta a internet, depois ele pauta o celular. Então, é o mesmo editor, o mesmo dono da notícia que criou e que foi lá e efetivamente quem escreveu pela primeira vez. Então, uma das coisas que a gente fazia era perder parte da informação, porque o que pegava na terceira virada não era o cara que tinha escrito a matéria, então ele não tinha toda a informação sobre aquela notícia. Agora, a pessoa que tem informação sobre a notícia é que pauta os 3 meios. Então, esse publisher já está no ar. E a segunda coisa é com relação a direitos, tanto de foto como de vídeos, de distribuição, que o mercado de direitos de conteúdo é um mercado extremamente complexo e você tem uma evolução. Então, por exemplo, a Reuters, quando vende o conteúdo, ela vende o conteúdo para a internet. Você é proibido de colocar aquela imagem em qualquer outro meio, como a out of home. Então, os contratos são refeitos e a gente passa a adquirir direitos multiplataforma, para celular, para internet, para out of home. Isso a gente está fazendo com Reuters, com CNN, com todos os parceiros, inclusive com os novos parceiros que a gente tem no Terra TV de vídeo, como conteúdos da Disney, como Lost, Desperate Housewives e por aí a gente vai, Discovery Channel. Então, todos os parceiros que a gente tem, seja de conteúdo em estático, como em conteúdo em vídeo, a gente está adquirindo os direitos para ter o conteúdo em vídeo. Então, tanto conteúdo de esporte, como é o caso de ESPN, como é o caso de esportes ao vivo, como é o caso de Olimpíadas, que a gente transmitiu agora, ainda não tinha o direito out of home, mas os próximos a gente já deve ter os direitos out of home, Olimpíadas de Inverno e por aí vai. Então, a evolução está indo nessa fase porque tem uma questão contratual de direitos que é super complicada, mas que a gente está avançando. Bom, obrigado, Alexandre. Uma pergunta da Solange Ribeiro, do Cine Boteco, que é um dos participantes da BDO, e que vai interessar o Brian, direta para o Brian, até porque ela traz um exemplo do Canadá, que o Brian é chegado, digamos. Acabo de chegar de Toronto e Montreal e percebi que diversos bares possuem muitas telas somente ligadas em canais de esporte, sem programação customizada out of home. Como esse segmento de bares é explorado fora ou mais especificamente no Canadá? There's 2 separate vehicles. You have in the bar, which, is kind of where more people are gathering, and then you have the bathrooms or the restrooms. And so typically in Canada, there are 2 different advertisers. There's 2 different media companies that control that. Right now in Canada, every bathroom in bars and restaurants have some sort of media, whether it's static or digital. What you're seeing now is that media is moving into the regular bar area. There's probably 400 in Toronto and Montreal combined that have digital in the bar, either the restaurant or the bar area. And that company ends up controlling the entire media, but there are 2 different channels that they're running in those spaces. So I see as it started in the bathroom because that's where you were allowed to put a static ad, whether it was a newspaper or other. And then what you're seeing now is the bar owners, where you're seeing the TV programming, literally the bar owner bought a TV and is running broadcast. That's all that is. It's not advertising. So it's not really even a repurpose of that purchase. The media company is actually coming in and replacing media in that space because of all the research that's been done, that they're seeing a lot of they can reach that audience at that location. And they're doing a lot with the mobile also. Obrigado, Brian. Uma pergunta para o Rodrigo, do Carrefour, feita pelo Leandro Veríssimo, da New Content. No caso do Carrefour, os anunciantes preferem negociar o trade ao invés de anunciar na mídia digital out of home,
como é que funciona a negociação do trade versus out of home? Já que as empresas negociam tanto com vocês, como é que vocês resolvem a questão também do espaço delas? Nós temos um modelo que nós não comercializamos nada. Então, toda a comercialização é feita pela equipe da Cereja, que é o nosso parceiro nesse projeto. Exatamente para não ter conflito com a nossa área comercial, que tem outros objetivos. Tem o objetivo de comercializar mercadoria, produto, espaço no ponto de venda. Então, nós separamos completamente a negociação de mídia com a negociação de produto, por interesses conflitantes ou por focos diferentes das pessoas que negociam a mercadoria. Queria só complementar uma coisa, a gente estava falando muito de mídia de nicho versus mídia de massa. Hoje nós temos, em média, por dia, 2 milhões de pessoas passeando nas nossas lojas, em todas as bandeiras do Carrefour, mais ou menos 500 lojas. E só dentro do hipermercado, por 4 semanas, nós já fizemos essa pesquisa, essa auditoria, nós temos 27 milhões de impactos na nossa mídia digital. Então, estamos falando, sim, de bastante impacto, de bastante audiência, de acordo com o meio e com o fluxo, isso realmente é uma mídia de massa. Teve até uma matéria da Marili no Estado de São Paulo, que ela brincou falando que a Carrefour seria a terceira audiência, se considerado TV aberta. Lógico que é um outro tipo de audiência, um outro tipo de comportamento, mídia TV aberta com esse tipo de mídia out of home. Mas, sim, pode também ser considerado como mídia de massa em alguns casos, como o nosso. Ok, vou passar agora 2 perguntas que eu vou juntar aqui do Alfredo Luiz, da Subway Link, vou passar para o Ângelo. A primeira, ao recomendar o uso da mídia digital out of home, se você for recomendar, qual seria o primeiro argumento que você usaria para justificar o uso dela? E depois, como ela poderia se transformar em uma espécie de mídia obrigatória para os anunciantes? Bom, ao recomendar, certamente eu priorizaria a conexão com o consumidor, que é hoje o que qualquer profissional de mídia tenta fazer com qualquer meio. O que eu sinto, na verdade, é que esse trabalho hoje ele é um pouco complexo demais. Desculpe, Rodrigo, mas eu não posso, tem que fazer uma observaçãozinha pelo que você falou. Eu entendo que poucas donas de casa ou usuários do Carrefour vão lá para assistir televisão. Então, é esse tipo de informação que confunde, de repente, esse processo todo do desenvolvimento da operação. Porque o que é necessário fazer é detectar efetivamente qual é o valor da mensagem publicitária disponibilizada dentro do Carrefour e não compará-lo com a televisão, né? Eu acho que a tendência nossa é essa, é tentar simplificar um entendimento achando que tudo cabe na mesma cesta. Eu entendo que não, e é isso que complica, e é isso que privilegia, inclusive, a concentração da mídia no país, né? Porque na dúvida, você vai jogar onde dá certo, onde você sabe que dá resultado, ou pelo menos que ninguém te questiona, né? Então, eu acho que a gente precisa passar por um período de aprendizado para poder recomendar, quando eu chegar no cliente e recomendar com um argumento efetivo, real, mostrar para aquele canal qual é a efetiva contribuição que vai trazer no processo maior da comunicação. E é isso que eu acho que às vezes a gente não faz adequadamente e acaba confundindo. Eu não tenho a menor dúvida do valor que a mídia hoje no Carrefour, nos supermercados em geral, tem, ou do aeroporto, ou da maternidade, ou do elevador, enfim, de qualquer uma delas, né? Nós estamos entrando no mundo da mobilidade, e isso vai mudar, já mudou completamente esse cenário. Aliás, esse evento é a prova de que a comunicação mudou, do que a estrutura de mídia mudou, do que o jeito de trabalhar do profissional, especialmente de mídia e de comunicação, tem que ser outro. Quem trabalha hoje, como se trabalhava 2, 3, 5 anos atrás, certamente está trazendo aí consequências dramáticas para os seus clientes e para as marcas que atendem, né? Agora nós temos que aprender, né? E é isso que eu gostaria de conviver com esse período de aprendizado, para eu ter a certeza real do que é que eu estou recomendando e mais, o que é que o cliente vai obter com essa recomendação minha, né? Então, acho que esse é o processo que a gente precisa encarar de frente e não ficar assim comparando situações, porque isso não vai levar a nada, só favorece realmente quem tem a maior parte,
quem tem o maior valor, quem tem as maiores informações, aqueles que não deixam dúvida no mercado e assim por diante. Essa é a forma de eu ver. Eu acho que a gente tem que investir muito nesse aprendizado. Eu sou obrigado a lembrar aqui o esforço do grupo de mídia em estudar efetivamente esses novos canais. Você é a prova disso, Geraldo. A gente está realmente investindo muito nesse aprendizado, temos discutido muito, enfim. A gente sabe que não é comparando que a gente vai posicionar. Outra coisa, tecnologia não é mídia, né? E a gente tem que deixar muito clara a diferenciação do que é tecnologia e do que é mídia. Claro que quando conectada uma a outra, certamente impulsiona uma série de possibilidades. É isso que nós estamos estudando, mas mais do que estudar, é sentir o efeito, é ter certeza do impacto, é certeza da eficácia e, acima de tudo, da eficiência, da relação custo-benefício. É por isso que a gente passa aí. Obrigado, Ângelo. Bom, nós já temos aqui aproximadamente mais umas 6, 7 perguntas. Eu vou parar por aqui, por favor, a inscrição. Vou procurar passar o mais rápido possível para ser bom para vocês também quando saírem, ficar tudo melhor, pegar o melhor conhecimento, mas também não estragar o horário de almoço de vocês. Eu tenho uma pergunta agora do Héctor Casória, da Mídia 1, e vou passar essa pergunta para a Daina. A pesquisa da eficiência da mídia digital é fundamental para seu sucesso. Como as agências e clientes estão se posicionando para conhecer esse veículo digital? Você tem agência e tem cliente que já pede para você informação sobre essa área? Tem. Na realidade, quem está se movimentando bastante é o próprio meio, né? Alguns veículos que desde a entrada no Brasil já pesquisaram, estão pesquisando, continuam entendendo, procurando entender e trazendo esse resultado, até muito no sentido disso que o Ângelo está falando, que é o da comunicação, que é a importância, o resíduo, o brand linkage, a lembrança, então, da comunicação que foi exibida, que está sendo exibida. Infelizmente, isso é um trabalho que tem sido procurado apenas pelos veículos, né? E que deveria ser mais amplo, abrir mais, né? Quer dizer, ter alguma forma no mercado de tanto anunciantes como agências também terem interesse, né? É claro que esse tipo de trabalho, eu só queria complementar aqui uma coisa que o mercado é um pouco cruel com as novas mídias, tanto com a internet como com essa que está aqui, né? Que é o seguinte, quer dizer, o que o mercado pede para as novas mídias? A eficiência, né? Nem sempre isso é pedido para a mídia convencional, para a mídia que está aí há muitos anos, né? Se a gente pensar que a mídia out of home tem o quê? 2 anos, nem isso, 1 ano e meio, né? E a gente já está falando aqui em eficiência da mídia out of home, quer dizer, talvez tenha mídias convencionais, tradicionais, que até hoje não nos mostraram o tanto quanto elas são eficientes. Quer dizer, elas podem ser eficientes numa campanha, não ser na outra, tal, como todas as mídias, né? Então, e isso, quando é feito, normalmente é feito pelo anunciante. O anunciante é que demanda esse tipo de pesquisa, da eficiência da sua comunicação. A gente tem como fazer isso para veículos e agências, mas juntando várias campanhas, e não apenas uma. Porque a eficiência de uma mídia não depende apenas dela, depende da criatividade, da mensagem, de todo o mix de comunicação, né? Então, isso é um pouco mais amplo do que falar qual é a eficiência desta mídia. Quer dizer, a eficiência desta mídia que nós estamos vendo é que é interessante, sim, as pessoas prestam atenção, gostam, né? Gostam de ter, quer dizer, até ter a televisão em todos os lugares, né? Ter um entretenimento, ter uma informação em todos os lugares e procurar, inclusive, a extensão daquilo, né? Então, é muito claro que isso tem que ser um trabalho muito mais amplo do que simplesmente um ou outro isoladamente procurar fazer. Daina. Eu quero passar uma pergunta agora para o Gadim. Essa pergunta veio do Alexandre Lopes, da TV Trem, da exibição TV Trem. O Gadim até tinha levantado que achava pertinente, né, a existência de comerciais sob medida. Ele aqui pergunta se você acredita que já existe a disposição do anunciante da agência em criar e produzir comerciais específicos e voltados para a mídia digital out of home,
como já é feito em outros veículos? E eu vou aproveitar, vou juntar com a pergunta do Marcos Xavier, da Árvore Digital, perguntando se você acha que a correria do dia a dia dos mídias, das agências, tem influência na dificuldade do crescimento da receita dessas novas mídias.